Olá, para quem não me conhece, eu sou o Marco Moura. Eu trabalho como professor de meditação e de artes marciais chinesas no Centro Cultural do Templo de Dzongquan, na Vila Mariana, em São Paulo. E durante essa semana eu postei os 8 critérios do Código de Ética Marcial, ou UDA, que significa literalmente virtude marcial. Elaborei um breve comentário sobre cada um dos 8 aspectos, que são fatores bastante importantes dentro do contexto marcial, que envolve como você vai lidar tanto com as pessoas dentro do meio quanto fora do meio marcial. Nós não treinamos unicamente para acondicionar o nosso corpo físico, mas também para trabalhar o nosso caráter, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, este tema ética marcial é algo muito interessante para a maioria das pessoas, porque todos nós nos sentimos bem com pessoas que são respeitosas, todos nós queremos viver num ambiente de harmonia, que as pessoas estejam sintonizadas com uma energia de bem-estar. Então, teoricamente é mais fácil nós aceitarmos do que na prática, porque a prática da ética marcial depende de um esforço para nós lidarmos com situações difíceis, com pessoas difíceis, com opiniões contrárias. Então, muitas vezes nós conhecemos o modo ético e moral de agir, porém existe uma força interna que nos leva ou nos conduz a um caminho contrário a essa proposta. Ao meu ver, nós devemos entender esses nossos próprios mecanismos sabotadores da ética para então conseguirmos praticar de fato. O que impede que a gente haja de uma forma ética? Ou seja, o que nos leva a ser antiéticos? Então existe um fator que é autopreservação, ou um mecanismo de você proteger o seu ego, proteger aquilo que é seu, proteger o seu grupo, tudo que é referente ao eu, você quer proteger, preservar contra aquilo que é uma ameaça, contra aquilo que é diferente ou pode oferecer algum risco nesse contexto de eu. Então eu me lembro na minha época de infância que quando alguma criança invadia o meu espaço, ou eu sentia que alguém estava invadindo o meu espaço, ou que estava me provocando, ou de alguma forma me insultando, então eu sentia aquele impacto e eu me via no direito de utilizar o modo agressivo também, violento, para lidar com aquilo. Então nós temos essa concepção de que quando uma pessoa age de uma forma antiética com a gente, se nós dermos a resposta na mesma proporção ou na mesma moeda, nós vamos estar sendo justos, vamos estar equilibrando, como se a pessoa tivesse criado uma desarmonia e quando nós utilizamos a mesma proporção, nós então nos igualamos de acordo com a lei da justiça. Porém, isso é uma inverdade, porque quando uma pessoa emprega a energia da violência e você também utiliza a violência para lidar com isso, são duas pessoas que criaram violência, não uma pessoa que criou, a outra que desfez. Ambos os indivíduos estão sendo engrenagens de um mecanismo de violência. Então, ao invés de você estar cessando a violência, você está fortalecendo ela. Então, este é um equívoco interno que nós devemos desfazer. Se nós estamos buscando a harmonia, então a nossa resposta deve ser uma resposta sintonizada com a harmonia, não na frequência da raiva, da agressividade. Então, esse mecanismo impulsivo ou instintivo que nós temos para preservar o eu, o meu grupo, querendo sobrevalecer sobre os outros por meio da violência, então é um mecanismo que não funciona. Nós reagimos por medo, pela insegurança de que aquilo que nós detectamos como algo contrário ao nosso interesse vai de alguma forma nos afetar. Então esse mecanismo reativo e agressivo vem como uma forma do nosso ego de proteger aquilo que nós queremos preservar. Sempre que nós nos colocamos como um agente da verdade, como eu estou certo e o outro está errado,
Então eu vou ficar defendendo o meu ponto de vista e vou atacar o outro que é contrário. O problema é que o outro também pensa da mesma forma. Ele pensa que está certo e que você está errado. Então vão ficar os dois lados se degladiando e de uma forma ignorante, porque todos estão defendendo a verdade a partir de pontos de vista diferentes. Então, se nós não aprendermos a conviver com essa diversidade, nós nunca vamos poder chegar a uma conciliação. Então, um dos fatores gerador do comportamento antiético é essa autopreservação, essa necessidade de proteger o eu, o meu grupo, tá? Então, o ego se manifesta não só na figura do eu, mas em tudo aquilo que eu identifico como pertencente a mim. O meu grupo é uma forma coletiva de ego. Muitas pessoas agrupadas com uma sensação de pertencimento, de eu, de meu. Então, o segundo fator é não apenas o fator da sobrevivência, da preservação, mas também o fator do sucesso, do triunfo, de você avançar, progredir. Então, como a nossa mente é comparativa, a gente tem a noção de estar indo adiante quando a gente compara com o outro e o outro está numa situação, numa escala menor do que nós. Então é natural no nosso mecanismo egoísta de querer rebaixar o outro para se sentir superior, de insultar um grupo, de procurar falhas nele e classificar de uma forma negativa, porque aí você vai sentir que está crescendo, porque aí você vai sentir que está numa posição soberana. Quando nós apontamos o erro do outro, nós nos sentimos superiores. Então, essa é uma sensação psicológica que não condiz com a realidade. É simplesmente uma escala onde nós rebaixamos o outro para nos sentirmos superiores. Então, sempre que nós acreditarmos que o outro possui atributos na nossa conotação como atributos negativos, nós vamos estar querendo crescer a partir daquilo que a gente acredita que é elemento positivo. E como a gente dessa forma veria o outro como algo errado, algo que não presta, então a gente vai querer atacar e utilizar mecanismos antiéticos para crescer, porque a gente não está respeitando a visão do outro, a opinião do outro, ou mesmo o livre-arbítrio da outra pessoa. Cada um tem o direito de pensar ou de agir da forma que é mais conveniente. Lógico que se o outro está atacando, se está utilizando de mecanismos destrutivos para consigo, para com outras pessoas, criando desarmonia e violência, nós não devemos ficar calados, achar que ficar calado e não fazer nada é ser ético. Na verdade, quando o bom senso não é respeitado, muitas vezes a ação enérgica, mais firme, é necessária. Então não é simplesmente ser bonzinho para ser ético. Ser ético é você ponderar da maneira correta, saber ter uma atitude suave e, quando é necessário, utilizar algo mais enérgico. Porém, não de uma forma reativa, não com uma atitude violenta, mas sim com uma atitude ponderada e justa. Mas a grande questão é como nós trabalharmos a nossa conduta ética para gerar virtude interna. Em situações que são favoráveis, é muito fácil nós sermos éticos. Com pessoas que são bondosas, é fácil praticar a benevolência. Com pessoas que são respeitosas, é fácil você respeitar. Com pessoas que são confiáveis, é fácil você ter uma atitude leal. Mas em situações que são planas, fáceis, a gente não está cultivando um mérito, você não está desenvolvendo a sua virtude porque simplesmente você está fazendo o que é o padrão. O desenvolvimento da virtude advém de situações que oferecem alguma resistência ou um desafio para você superar. Porque quando uma pessoa é agressiva com você, é muito fácil você rebater na mesma moeda, ser agressivo com a pessoa. Porém, quando a pessoa é agressiva e você dá uma resposta benevolente ou compassiva, você transformou uma energia de agressividade
em uma energia de compaixão. E isso então transforma o seu caráter. É a partir dessa resposta consciente que nós conseguimos transformar a nós mesmos. Então, não é questão simplesmente de você tolerar a outra pessoa. Ah, ele faz isso, então eu vou ficar me aguentando, e isso é ser ético. Não, na verdade envolve uma tolerância, mas o principal é a transformação do seu ponto de vista. Não adianta você continuar pensando da mesma maneira e agindo de uma forma mais conveniente. É a questão de transformar o seu olhar e o seu pensamento, tornar o seu olhar mais amoroso. Você ter o respeito pela pessoa, saber que a outra pessoa é um universo particular, com o seu próprio ponto de vista, com o seu próprio contexto, seu histórico de vida, e diante dessa circunstância de diferença de opiniões, você utilizar uma resposta que vá no caminho de gerar um efeito positivo. Uma reação amedrontada sempre vai gerar medo. Uma ação violenta sempre vai gerar violência. Agora, independente da qualidade da ação que o outro tenha e você oferecer uma resposta positiva, então aí sim você vai estar transformando o seu caráter, transformando as sementes internas. Quando nós não cedemos aos nossos impulsos instintivos de autopreservação e nós utilizamos nossa capacidade racional e de compreensão, uma qualidade de consciência superior, nós deixamos de ser humanos animais para nos tornarmos super-humanos. A conduta ética tem muito mais a ver com essa postura interna que vai se refletir naturalmente na nossa conduta exterior, mais do que você ter uma atitude maquiada no exterior, mas internamente ainda está alimentando o rancor, a raiva e todos esses atributos que acabam manchando a nossa mente e o nosso caráter. Então eu espero que essa recordação dos elementos do Wudang possam inspirar as pessoas a praticarem cada vez mais, não auto-justificando as suas atitudes negativas em nome de algo positivo. É a partir da nossa resposta consciente que nós vamos transformar a nós mesmos e, em consequência, transformar o nosso ambiente. Eu penso que seria muito útil todos nós fazermos um questionamento constante. Será que eu estou nessa existência para satisfazer os meus interesses pessoais, os interesses do meu grupo? Ou será que eu estou aqui para contribuir com um bem maior? Oferecer algo de útil não somente para mim e para o meu grupo, mas também algo que coletivamente para a humanidade seja melhor. Ou seja, nessa minha breve existência humana, será que eu vou deixar rastros de destruição ou rastros de prestatividade, de ajuda, de edificação? A diversidade de opiniões oferece condições para a nossa autotransformação. Então nós devemos aproveitar situações mais desafiadoras, pessoas mais desafiadoras, para praticar uma conduta mais benevolente e ética. Então, obrigado e que possamos assim formar uma grande família de Kung Fu.